Olá, bom dia. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical e vamos aqui aguardar os primeiros acessos para que possamos então dar início. Sempre estamos aqui meditando na palavra, trazendo algum estudo, alguma meditação. E o estudo da palavra, ele proporciona o quê? O fortalecimento e engrandecimento da fé. Favorece ao cristão crescer na fé e multiplicar entendimento e sabedoria. Amém? A paz seja com a irmã Rose, que já está aí conosco, e aos demais que forem chegando. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos o Teu nome, queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Abra o nosso entendimento para que possamos aprender algo novo da Sua palavra. Fortaleça-nos, entra-nos com Seu poder e glória e dai-nos, ó Deus, o entendimento da Sua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz também para nossa irmã Antônia Schaefer, lá em Humaitá, o irmão Legilson aqui em Porto Velho, a irmã Rose também aqui em Porto Velho, irmão Denira e os demais aí que forem entrando. Hoje nós vamos para a lição número 9, estamos estudando sobre sabedoria divina para a vida cristã e com base no livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria escrito pelo sábio Salomão e traz uma grandeza de ensinamentos para nós, para que nós possamos então viver conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Amém? A lição de hoje, número 9, ela tem como título A Sabedoria Estabelece o Líder. E o texto áureo está em Provérbios, capítulo 16, versículo 20, que diz: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Os objetivos da lição de hoje é sobre liderança. A liderança se estabelece pelo exercício da sabedoria, firmando as características de igualdade e respeito ao próximo. Os objetivos da lição: ensinar os requisitos essenciais para um bom líder, destacar os excessos e posturas que devem ser evitadas pelo líder e também enfatizar que as ações sábias falam mais alto que as palavras. E quando se fala em liderança, não é só na igreja, que antes falávamos de liderança apenas na igreja. Hoje as empresas, elas não querem mais chefes, elas querem líder. Porque o chefe, ele é muito limitado em ordens e em cumprimentos. O líder, ele é motivador. O líder, ele busca resultados. O líder, ele motiva a equipe a render cada vez mais, a se desenvolver cada vez mais. Diferente do chefe. O chefe é aquele que todo mundo tem medo, é aquele que quando chega todo mundo treme, e às vezes as coisas estão dando até certo, mas o chefe chega, todo mundo entra em pânico ali, começa a derrubar tudo, quebrar tudo e desanda, Então por isso que as empresas hoje elas procuram líder para chefiar, líder para gerenciar, líder para dirigir. Então vale tanto para a vida cristã dentro da igreja, quanto para a vida cristã no mundo profissional e social. Então, na lição de hoje, com base nos ensinamentos de Salomão, que foi um grande líder, um líder respeitado, um líder que o mundo admirava e que até os dias de hoje o seu conhecimento, a sua sabedoria é destacável pela forma em que ele adquiriu conhecimentos vindos de Deus. A sabedoria de Salomão não era normal, não era uma sabedoria humana, ela vinha de Deus. E a Bíblia ensina que toda sabedoria procede de Deus, portanto, nós devemos ser sábios e buscar em Deus tais conhecimentos. Vamos lá, a leitura de hoje está em Provérbios 16, do versículo 10 ao 16, que diz assim:
Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade e abominável para os reis, porque é abominável. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Hoje eu estou com a língua presa, né? O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serode. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Salomão aqui no capítulo 16 de Provérbios, ele fala que a sabedoria é mais importante do que qualquer coisa valiosa. Ouro, prata, minérios. A sabedoria, ela é mais preciosa porque o sábio consegue viver bem, né? O sábio consegue viver bem. E a grande busca do ser humano é ser feliz. E nessa busca para ser feliz, a pessoa geralmente se conduz nos seus próprios caminhos, na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho, se torna uma pessoa altiva, que é autossuficiente, que não depende de ninguém, muito menos de Deus, e com isso as pessoas acabam padecendo. Então, nessa dinâmica da vida, a sabedoria, ela vem estabelecer em nós conhecimentos para que possamos nos conduzir bem e conduzir bem aquilo que está sob nossa responsabilidade. Quer seja a família, o pai tem que ser um líder em casa, a mãe tem que ser líder, né? No trabalho, na escola, aonde quer que você esteja, na igreja. Então, o exercício da liderança é muito importante, né? Praticar a liderança é muito importante. E isso só é possível com sabedoria. E é isso que nós vamos verificar hoje nessa aula, né? Infelizmente, alguns lideram por sua intelectualidade e autoritarismo, né? Ou seja, lideram com o seu próprio jeito de ser, não leva em consideração o ambiente, os objetivos, não leva em consideração as metas e leva tudo no peito e na raça do seu jeito, da sua forma de conduzir. Outros são levantados como líder por falta de opção. Você não tem uma opção, você não tem uma outra escolha e coloca aquela pessoa, então não vai desenvolver bem, né? Mas o líder, segundo o coração de Deus, ele é aquele que busca sabedoria e conhecimento para que possa desenvolver bem e ter sucesso naquilo que faz. Não só o sucesso social, o sucesso econômico, mas também o sucesso espiritual. Tudo que você faz tem que ter também a motivação espiritual. É importante tudo que você fizer, tudo que você realizar, você ter essa motivação espiritual, porque isso vai fazer com que você seja feliz. Não adianta nada você ter sucesso econômico, financeiro, se você não tem paz de espírito. Não adianta nada você acumular riquezas, acumular bens, propriedades, posses, e se você não é feliz. Então, e a felicidade, ela é um estado de espírito. Você não compra a felicidade, né? Você não vai usufruir de riquezas para ser feliz. A felicidade, ela vem de uma forma que te dê paz de espírito, e isso é essencial. A paz também para minha irmã, lá em Cacoal, que está acompanhando, né? Que Deus possa abençoá-la grandemente. Então vamos lá, dentro de uma perspectiva bíblica e também no exercício da liderança, principalmente na casa do Senhor, na igreja, no reino de Deus,
vamos aqui então para a lição para ver algumas orientações, né, que possam ser úteis para nós no nosso exercício de qualquer liderança. E também esses mesmos ensinamentos podem ser levados para a vida social, para a vida profissional, para a vida familiar, né? Principalmente na vida familiar. É preciso ser um bom líder também dentro do lar. O apóstolo Paulo até escreveu assim, né? Aquele que não lidera bem a própria casa não vai conseguir ser um bom líder na obra de Deus, no reino de Deus. Então, se a pessoa não lidera bem a própria família, ele não consegue liderar pessoas que não são ligadas a ele, né? Que não tem vínculo direto com ele. Então, é importante uma boa condução também do lar, uma boa liderança no lar, para que possa ser também uma boa liderança em qualquer outro lugar que você esteja, principalmente na obra do reino. Coisas que o líder precisa depender. Um bom líder, ele tem que viver na dependência do Senhor. Você, aonde quer que você esteja, você tem que estar na dependência do Senhor. Eu já falei várias vezes, né, e repito, no meu ambiente de trabalho, eu apresento também as pessoas que estão sob minha liderança. Independente da fé, independente da religião, independente de quem eles são, eu apresento a Deus porque o sucesso deles no trabalho vai ser bom para mim também, vai refletir nos meus resultados. Então eu sempre oro pedindo a Deus que direcione, que abençoe, que tire qualquer rixa, qualquer impedimento, qualquer barreira, qualquer ação imprópria que possa atrapalhar o bom rendimento. Assim também deve ser no lar, na casa, na família. Você tem que orar, clamar a Deus para que você governe bem a sua casa, para que você dirija bem a sua casa, para que você possa liderar a sua família bem. E dentro do reino de Deus, da obra de Deus, se você exerce algum cargo de liderança, também você precisa estar na dependência de Deus. Então, depender de Deus é um proceder que deve estar no dia a dia do cristão. Você deve ser dependente de Deus em todo momento, em todo lugar. Não é só na hora de um culto ali que você faz a sua entrega, aquela celebração e se rende ali e vai viver aquele momento, né, inspirado ali. Mas não, mas você deve viver na dependência de Deus em todo tempo, em todo momento da sua vida, em todo tempo, em todo lugar. Então Provérbios 16, versículo 1 diz: do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então você pode fazer o plano que for, você pode fazer o projeto que for, se você não apresentar a Deus e ficar na dependência de Deus, continuar orando por esse plano, por esse projeto, continuar clamando a Deus por essa liderança que você exerce, clamando a Deus, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, respostas, soluções para essa liderança que você exerce. Se você não tiver essa dependência de Deus, você estará enfadado ao fracasso. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós não conhecemos o mundo espiritual ao nosso redor. E as pessoas são motivadas espiritualmente. E nem todos que estão ao nosso redor são motivadas pelo Espírito Santo de Deus. Podemos ver que muitas pessoas são motivadas literalmente por demônios, por espíritos inimigos. Então nós precisamos estar na direção de Deus em qualquer tipo de liderança, para que nós possamos então fazer a vontade de Deus e seguir conforme a vontade de Deus. Ainda aqui na parte 1 da lição, coisas que o líder precisa depender. Então precisa depender de uma boa direção. Precisa ter uma boa direção. O irmão Legil está falando, muitos querem ser líderes, mas poucos estão preparados. É verdade, né? Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? Porque
Querer todos querem, agora desenvolver esse talento, desenvolver essa capacidade, não é fácil, né? A pessoa tem que se dar, tem que ter uma entrega, a pessoa tem que permitir que o Espírito de Deus haja de forma a fazer com que essa pessoa se torne um grande líder, se transforme numa pessoa que lidera com responsabilidade, com agilidade, com capacidade, com respeito, com dignidade, enfim, vários requisitos. Então vamos lá, uma dependência de uma boa direção. Para você ter uma boa direção, não adianta você se inspirar em homens. Eu vou inspirar. É claro que algumas pessoas são inspiradoras. Algumas pessoas agem de uma forma tão exemplar que nós olhamos, admiramos e falamos, eu quero seguir essa pessoa. Agora, se nós não acharmos pessoas, ou mesmo se acharmos pessoas que possam ser exemplos, o correto para o líder, em qualquer situação, é se inspirar em Jesus Cristo. Porque esse foi o líder perfeito. Esse não falhou. Portanto, qualquer inspiração humana, um dia você vai ter uma decepção. Qualquer inspiração humana, um dia você vai ter uma decepção. Então, é melhor inspirar em Jesus Cristo, o perfeito. Fazer o que ele fez, viver aquilo que ele ensinou, colocar em prática aquilo que ele ensinou, permitir que ele possa desenvolver em você aquelas habilidades necessárias. Permitir que ele traga para você as instruções necessárias. Amém? Então assim você vai desenvolvendo em liderança, em conhecimento, em sabedoria, para que você possa então ter uma boa direção. A direção perfeita, ela vem de Deus. Então seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Não viva na dependência de outros, mas você tem que ter uma rotina de oração que seja suficiente para você. É claro que em alguns momentos precisa-se de uma oração intercessória. Todos nós precisamos que outros intercedam por nós também, mas é importante ter a clareza que toda a direção para nossas vidas tem que vir de Deus, e isso só se consegue com uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você vai viver como aquela bolinha da lata de tinta, né, do spray de tinta, aquela bolinha que balança e não tem direção nenhuma, e só faz barulho, mas não tem uma direção, né? Ela é movida pelo rumo que a lata leva. Você deve ser diferente, né? Você tem que ter uma direção certa, uma direção sábia, e isso só vem de Deus, e isso você só consegue com uma vida de oração. Provérbios 16:2 diz, né, todos os caminhos do homem são puros, mas aos olhos são puros aos olhos, mas ao Senhor pesa o espírito. Ou seja, aparentemente tudo que nós vimos, tudo que nós olhamos é bom, mas você analisa e veja, isso vai ser bom para a minha espiritualidade? Tudo que parece fácil, né, ganhar dinheiro fácil, ter uma vida fácil, parece ser muito bom, mas você tem que parar, pensar e analisar e ver, né, será que isso é bom para a minha espiritualidade? Será que isso vai fazer bem para a minha fé? Será que isso vai fazer bem para a minha comunhão com o Espírito Santo? Então não saia por aí vivendo aleatoriamente, tá? Não saia por aí vivendo deslocadamente, mas viva conforme a direção da palavra, e sempre pergunte para você mesmo, isso vai ser bom para a minha espiritualidade? Isso vai ser bom para a minha comunhão com o Espírito Santo? Então, nesse questionamento que você fizer para você mesmo, o que vai acontecer? Você perceberá
se será útil ou não, se será bom ou não para você fazer ou realizar. Outra coisa que o líder precisa depender é da provisão divina. Então, você deve depender da direção divina e deve depender também da provisão divina. O que é isso? É depender de que Deus vai fazer na sua vida. A provisão é o fazer de Deus, é o agir de Deus. Então, você tem que depender do agir de Deus na sua vida. Você não pode ser movido pelas suas próprias vontades, suas próprias emoções, e muito menos sob pressão dos outros. Tem muitos líderes que se perdem porque eles são pressionados e aí acabam cedendo, acabam abrindo mão, acabam perdendo o controle. Então, entregue esse controle ao Senhor para que você tenha pulso firme, para que você tenha a firmeza necessária para conduzir. O que significa isso? É que tudo que nós vamos fazer tem oposição. Então, assim, se você está certo que você está na direção de Deus, se você está certo que Deus está contigo, então você vai ter que ter pulso forte, porque virão os opositores tentando fazer você desviar o foco. Então, toda a abordagem que tiver, você tem que parar, analisar e refletir e ver. Isso aí é para ajudar no projeto ou isso aí é para atrapalhar o projeto? Porque às vezes pessoas muito próximas, pessoas muito perto, são usadas aí pelo inimigo para desviar a gente do foco, para tirar a gente do alvo, com ideias, com resistências, com propostas, com novas visões, para tentar nos tirar do foco. Então, muito cuidado com isso. Por isso, você tem que ter a firmeza da direção divina e confiar na provisão do Senhor. Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, se você ora, se você apresenta ao Senhor tudo aquilo que você vai fazer, Deus vai te inspirar. Deus vai abrir o seu entendimento. Deus vai te direcionar para que você possa, então, ser bem-sucedido. Para que você possa fazer de uma forma boa, perfeita e eficaz. Outra coisa que o líder precisa depender é da presciência divina. O que é presciência divina? O conhecimento que Deus tem das coisas antes dela acontecer. Somente Deus tem essa capacidade. Somente Deus tem a capacidade de conhecer as coisas antes de acontecerem. A soberania de Deus está acima da concepção humana. Você não consegue se igualar ao conhecimento de Deus, à visão que Deus tem de tudo e de todos. Então você precisa aprender a confiar e viver na dependência da presciência de Deus, porque Ele tudo sabe. No Salmo 139, o Salmo 139, ele é a parte bíblica que mais estabelece ali de uma forma clara a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Portanto, quando nós confiamos e dependemos da presciência de Deus, nós podemos seguir adiante. Por quê? Porque às vezes ao nosso olhar é impossível, ao nosso ver é impossível, pelas condições que temos é impossível, mas Deus, Ele enxerga mais adiante do que nós, Ele enxerga o futuro. Somente Deus enxerga o futuro. E aí nós vamos acertar. Agora, não viva por aí procurando os tais profetas, né? Tem fulano que é usado em profecia, vamos lá para ver o que ele fala. Não vai por esse lado, né? Não vai por esse lado. Deus usa em profecia em momentos esporádicos, em situações esporádicas, e Ele mesmo se encarrega de enviar a pessoa que vai profetizar até nós. Não é nós que vamos atrás de profeta, não.
E tem a modinha aí de sair atrás de gente que profetiza. Ah, tem uma pessoa que profetiza lá. Ah, tem uma pessoa que profetiza cá. E fica para lá e para cá atrás de profeta e acaba se afundando. Por quê? Porque não estão sendo usados por Deus. Não existe isso. Eu vou consultar um profeta para ver o que ele fala. Não existe isso. Nos dias de hoje não existem profetas, existem a unção de profecia. A unção de profecia Deus usa em momentos específicos para orientar, para corrigir e para direcionar naquilo que ele já vem falando, naquilo que ele já vem alertando, naquilo que ele já vem mostrando, e muitas vezes a pessoa não percebe, não consegue perceber. Agora, não saia por aí procurando profetas, não, porque vai se dar mal, tá? Porque a pessoa vai falar da carne, vai falar inspirado por qualquer outra coisa e não por Deus, porque não é assim o método que Deus usa. Não é assim a forma que Deus usa. Então, se Deus fala através da palavra, né, através da Bíblia. Mas se mesmo sendo um estudioso da palavra, estando meditando na palavra, você ainda não entendeu, não saia por aí procurando profeta. Porque se for preciso, Deus enviará até você alguém para te dar o despertamento. Se for preciso, Ele enviará até você alguém para dizer. Agora, esse enviará não é você ficar em casa esperando, não, tá? Não é você ficar ali morgado dentro de casa esperando. Ah, Deus vai mandar. Não, não é assim não. Você tem que ter o seu compromisso de fé. Você tem que ter a sua frequência na casa do Senhor. Você tem que ser assíduo nos cultos e celebrações. Você tem que ser assíduo nos estudos bíblicos, nas reuniões de oração. E aí você terá a presciência de Deus. E aí você terá o direcionamento de Deus. Tá? Não fique achando que Deus vai ali até você. Não, tome a sua cruz e siga. Se você quer ir até Jesus, tome a sua cruz e siga. Ou seja, saia do lugar que você está e vai ao encontro do Senhor. Muito bem. Vamos então seguir adiante aqui no tópico 2 da lição. Diz coisas que um líder precisa evitar. Então nós vimos ali coisas que o líder precisa depender de uma boa direção, e essa boa direção vem de Deus, depender da provisão, que é o fazer de Deus, e depender da presciência divina, depender da capacidade de Deus de ver o que vai acontecer adiante, e por isso nós devemos entregar os nossos planos e projetos ao Senhor para que sejam bem-sucedidos. Agora nós vamos ver coisas que um líder precisa evitar. Vamos lá. O alerta de Salomão em Provérbios está na soberba. O que é a soberba? A pessoa, por desenvolver demais, por conhecer demais, por achar que é superior a todos, ele para de dar ouvido tanto às pessoas e principalmente a Deus. Ele para de escutar a Deus. Ele vai viver de uma forma altiva. Ele acha que ele é suficiente de tudo, que ele tem conhecimento de tudo, que ele é capaz de tudo e que ele é o fera, né? Ele é o cara, ele está acima de todo mundo. Ninguém é tão sábio, ninguém é tão capaz como ele. Cuidado com isso. Isso é soberba. Isso é soberba. Então evite a soberba. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então a pessoa soberba, a pessoa altiva, ela vai declinar, ela vai cair, ela não vai perdurar. Ela não vai seguir adiante, ela não vai caminhar adiante, ela vai ter dificuldade para viver adiante. Então tome muito cuidado com a soberba, que é a pessoa orgulhosa, a sabidona, a dominadora, que sabe de tudo e que não depende de ninguém, muito menos de Deus, que ela é fera mesmo, sabe tudo. Cuidado com isso, né? Não deixe isso alimentar a sua vida e não seja guiado por pessoas assim. Isaías capítulo 2, versículo 12 diz assim:
Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então essa pessoa é exaltada, sabe tudo, o perfeitão, o sertão, essa pessoa, no dia do juízo final, ela vai padecer. No dia do juízo final, ela prestará contas com Deus, e o destino será o lago do profundo abismo, né? Será o inferno. Então, muito cuidado para que isso não seja alimentado dentro de você, e muito cuidado para que você não seja guiado assim. Coisas que um líder precisa evitar a arrogância, né? Provérbios 16:5 diz: abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão, a mão não ficará impune. Essa prática de arrogância, ela é inaceitável para Deus, né? O que é o arrogante? Aquele que não dá ouvido a ninguém, não atende a ninguém, não fala com ninguém, não dá trégua a ninguém não... É claro que tem pessoas que são reservadas, né? Reservadas é uma atitude de prudência, é diferente. Agora o arrogante não, o arrogante é aquele que não cumprimenta qualquer um, não fala com qualquer um, né? Eu sou uma pessoa de uma postura elevada, eu não posso estar conversando com pessoas inferiores a mim, não é isso, tá? Não deve ser assim. A arrogância, ela leva a pessoa à ruína, leva a pessoa ao fracasso. Então todo líder arrogante, aquele líder que não fala nem bom dia, na igreja não é sauda com a paz do Senhor, porque ele é estrela demais, ele é desenvolvido demais, é conhecedor demais, é bom demais, esse está enfadado a um grande fracasso. E se não fracassar nessa vida, fracassará no juízo final. O que é pior, não dará tempo para consertar. Em Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu aborreço. Isso aborrece a Deus. Tanto a soberba, a arrogância, o caminho mau, a boca perversa, então tudo isso aborrece ao Senhor. Outra coisa que o líder deve evitar é a mentira. E nós estamos vivendo aí uma fase de muitas mentiras, inclusive dentro das igrejas. As igrejas estão alimentando mentiras de todos os lados, e isso vai ser um declínio para o cristianismo brasileiro. O cristianismo brasileiro vai viver uma ruína terrível, porque a Bíblia deixa claro que o diabo é o pai da mentira, e estamos vivendo um momento dentro das igrejas em que a mentira vem se tornando verdade. Os líderes estão mentindo, os líderes estão enganando, os líderes estão se corrompendo com a mentira e induzindo o povo também à mentira. Então nós teremos uma fase terrível pela frente para a igreja cristã no Brasil, porque a mentira foi introduzida dentro do cristianismo, né? Dentro das igrejas. E isso é terrível, porque o pai da mentira é Satanás. Ou seja, esses líderes estão entregando a igreja a Satanás, né? Estão entregando a igreja ao controle de Satanás. Essa é uma realidade. Cadê os princípios bíblicos? Cadê a dependência de Deus? Cadê a confiança no Senhor? Cadê a esperança no Senhor? Então, a partir do momento que pende para a mentira, que passa a confiar em homens e não em Deus, que passa a transferir a homens atribuições que são de Deus, então é um fracasso certo. Muito cuidado. Provérbios 16:6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Esteja centrado no Senhor. Esteja centrado na palavra de Deus. Viva o cristianismo como está na Bíblia. Não invente nova forma. Agora é cheio de modinhas, né? Cheio de modas. O cristianismo virou
uma perversão de modas. Cuidado com essas modas, cuidado com essas novidades. Qual é a novidade do cristianismo? Vida nova, renovada, restauração, mudança de vida, mudança de atitude, curas, milagres, sinais. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Agora, essas modinhas que ficam inventando é falta da presença do Espírito Santo dentro das igrejas. Essas modinhas que ficam criando é falta da presença do Espírito Santo dentro da igreja. Essa é uma realidade que a igreja precisa despertar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque o cristianismo está entregue à mentira, ao engano, à falsa fé, ao falso culto. E isso é abominável ao Senhor. Quando nós vamos para a palavra de Deus e vimos todas as épocas em que o povo de Deus pendeu para essas coisas, veio ruína, veio desgraça, veio um grande padecimento. Então, cuidado, cuidado. Vamos lá. A determinação bíblica é usar da misericórdia e verdade para se combater a iniquidade e a mentira. Então, para você combater a maldade humana e a mentira, você tem que agir com misericórdia e ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E não usar as mesmas armas. E não usar as mesmas atitudes. Outra coisa que um líder precisa evitar, a avareza. Provérbios 16:8 diz: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. E o que é a avareza? O desejo de querer possuir demais, o desejo de querer muito, o desejo de querer acumular muito. E quando se fala em obra de Deus, por mais que o apóstolo Paulo e até os outros apóstolos instruíram que aquele que vive exclusivamente da obra de Deus, é justo que tenha um salário, né? Se ele vive exclusivo, se ele tem dedicação exclusiva para a obra de Deus, é justo que tenha um salário. Esse salário não é para enriquecimento, como nós estamos vendo nos tempos de hoje. Líderes religiosos disputando quem tem o jatinho mais caro do que o outro, quem compra o avião mais caro que o outro. Líder religioso disputando quem tem a mansão mais cara do que o outro, a mansão mais valiosa do que o outro. Líderes religiosos disputando entre si quem tem a maior fazenda, a maior riqueza. Isso é avareza. Isso é avareza. Não que você vai viver como um pobre miserável, não é isso. Mas o princípio da obra de Deus não é a riqueza. Você está fazendo a obra de Deus não é por riqueza, não é por dinheiro, não é para... Então, se você tem plano de crescer e estabelecer, vá trabalhar. Arruma uma profissão, vá trabalhar. E concilie com a obra de Deus. E concilie com o reino de Deus. E divida seu tempo de forma que você possa ter o seu trabalho, a sua vida, e possa também ter seu tempo, sua dedicação para as coisas de Deus, tá bom? Cuidado com a avareza. Aqui na lição diz assim, né? A avareza é classificada como idolatria. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer toda a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo considera como idolatria a prostituição, que é a prática de sexo em troca de alguma coisa, a impureza, que é a prática sexual fora do casamento, paixão lasciva, que é também práticas sexuais fora do plano divino, o desejo maligno, que são vontades malucas, né, que as pessoas têm, e a avareza. Paulo junta tudo isso como idolatria, ele coloca tudo isso como idolatria. Por quê? Porque a pessoa vai viver para isso. A pessoa que
que se mete nessas coisas vai viver para isso, vai viver entregue a isso. Seus objetivos serão esses. Então, muito cuidado com esses pecados, né? Os pecados sexuais, eles trazem danos terríveis. Os pecados da perversão trazem danos terríveis. Os pecados da avareza, da mentira, da arrogância, são pecados que trazem danos terríveis. Cuidado, cuidado. Parte 3 da lição fala sobre as atitudes que um líder precisa ter. Então nós já vimos aqui o que o líder precisa depender, vimos agora o que o líder precisa evitar. Agora vamos ver o que o líder precisa ter. A atitude do líder cristão deve ser harmoniosa com Deus e com os homens. O líder perfeito, ele é harmonioso, né? Ele trabalha a ligação e não a separação. Ele tenta unir e não separar. Jesus é o grande líder, né? Jamais desprezou a amizade de seus companheiros. Em João capítulo 15, versículo 15, ele chega a chamar os servos de amigos. Ele fala assim, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Jesus compartilhava conhecimento. Jesus compartilhava as boas experiências. Jesus compartilhava aquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha de revelação de Deus, né? Os ensinamentos que ele recebia direto de Deus, ele passava esses ensinamentos. Então isso é importante para um líder, transmitir conhecimento, transmitir aquilo que conhece, aquilo que sabe. Isso é importante e isso é positivo. Vamos lá, um líder ele precisa ter atitude com Deus. O nosso caminho deve ser baseado em princípios divinos. E uma atitude com Deus significa viver para Deus. Buscar os resultados que Deus precisa daquilo que nós estamos fazendo. Buscar resultados daquilo que vai ser bom para o reino de Deus. Daquilo que vai ser positivo para o reino de Deus. Provérbios 16:7 diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor. Então o caminho de um líder tem que agradar a Deus. A conduta de um líder deve agradar a Deus. As atitudes de um líder devem agradar a Deus. As atitudes do líder também devem agradar o próximo, aquele que está ao seu lado. Mas agora vamos cuidado aqui, tá? Cuidado para você não ser aquele líder que não quer se indispor com as pessoas e vai cedendo tudo. Se eu falar isso vai ficar magoadinho, se eu falar aquilo vai ficar magoadinho, se eu falar isso vai ficar com raiva de mim. Não, não é isso. Tá? Então, o líder que tem atitude com o próximo, ele tem que ser firme. Ele tem que chegar para a pessoa e orientar quando a pessoa estiver errada, orientar quando a pessoa estiver com um procedimento que não agrada ao Senhor, para que essa pessoa venha se corrigir, para que essa pessoa venha se firmar naquilo que é correto, naquilo que é certo. Então as atitudes do líder tem que ser tanto com Deus, né, firmado na vontade de Deus, e também naquilo que é bom para o seu liderado. E nem sempre o seu liderado sabe o que é bom para ele. Então você tem que orientar, você tem que chamar essa pessoa, tem que dizer, tem que... e se ele ficar com raiva, e se ele sair, se ele sumir, problema dele, você alertou. Você alertou. O dia que ele quebrar a cara, o dia que ele se der mal, e tomara que isso aconteça antes da morte, porque depois da morte vem o juízo, né? Então tomara que ele quebre a cara, que ele se desperte para a vida, ainda há tempo de se reconciliar com o Senhor. Essa é uma realidade, essa é uma verdade. E oramos por isso, para que a pessoa tenha esse despertamento ainda em vida, para se arrepender, para se voltar ao Senhor. Então o líder chamado por Deus, ele necessita procurar um relacionamento harmonioso com seu próximo, evitando assim as contendas que em nada edificam a obra de Deus, que em nada ajudam a obra de Deus. Você tem que ser diplomático,
respeitoso, mas cuidado para você não ficar cedendo para coisas erradas. Aquilo que é errado você tem que ser positivo e firme, né, para chamar a atenção. Vamos lá, atitudes com os adversários. Se nós temos que ter boas atitudes com Deus, se nós temos que ter boas atitudes com o próximo, nós também precisamos ter boas atitudes com os nossos adversários. Nós não podemos tratar os nossos adversários de uma forma que não seja bíblico, né? É claro que você não vai concordar com o seu adversário, você não vai aceitar a posição do seu adversário, você não concorda com o seu adversário, mas você não precisa descer o nível, né? Você não precisa ir para aquele confronto. Eu aprendi ali com o apóstolo Paulo, né, quando ele escreve a Timóteo, e ele fala também a mesma instrução para Tito, para não ficar batendo boca, para não ficar discutindo, para não ficar... assim, se a pessoa quer entender, dedique todo o tempo possível para explicar. Agora, se a pessoa quer debater, fuja, sai fora. Se a pessoa que quer debate, ele só quer confusão, ele só quer conflito, ele só quer contenda, só quer discussão. O apóstolo Paulo orientou tanto Timóteo quanto a Tito, fuja dessas coisas. Não fica debatendo nada. Se a pessoa quer entender, vai lá e explica. Se a pessoa quer entender, passe um mês explicando. Se a pessoa quer entender, vai lá, se dedique e ensine a pessoa. Mas se a pessoa quer discutir, quer debater, quer ficar degladiando, não vale a pena. Não vale a pena. É perda de tempo, é queima de energia, vai gerar conflito, vai gerar contenda e em nada vai valer. Em nada vai valer. Portanto, com os seus adversários, Provérbios 16, versículo 7 diz assim: até a seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Ou seja, como que você vai convencer os seus inimigos? Não gerando conflito, que se você gerar conflito, já era. A inimizade vai ficar pior. Se você gerar conflito, aí que a coisa vai desandar mesmo. Aí não vai ter acordo nenhum, aí não vai ter... Então, como que você vai convencer os seus adversários? Com prudência, com palavras certas, falando na hora certa, falando o que é correto, agindo com prudência, agindo com cuidado, fazendo com que essas pessoas compreendam as suas razões. E quando você for explicar alguma coisa, orientar alguma coisa, também não parta para debates, não. Vai falando a sua verdade, vai falando o conhecimento que você tem da palavra de Deus, vai falando o conhecimento que você tem das coisas do reino, e explique o que você conhece, o que você sabe. E aquilo que você encontrou na Bíblia. Então não fique com debates, com discussões infundadas, sem fundamentos, todas que não vai levar a nada, né? Não leva a nada. Só aumenta o conflito, só aumenta a confusão. Não adianta, não adianta. Quem quer conflito não vai parar para escutar. Agora, quem quer entender, vai parar para escutar. Então gaste seu tempo, sua energia com quem quer entender. Quarta e última parte da lição, a postura de um líder espiritual. A postura de um líder cristão diz respeito à sua maneira de pensar e de agir. Provérbios 16, 21 diz assim: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentam o ensino. Vamos ver aqui os caminhos que um líder espiritual precisa ter para ter uma boa postura, né? Os caminhos de um líder. Ele deve ser cauteloso e deve desviar do mal. O que é cauteloso? Você não saia por aí tomando decisões precipitadas. Você não é obrigado a tomar decisões precipitadas. E geralmente um líder ele é pressionado a tomar decisões. Geralmente o líder ele é pressionado, vamos lá, eu quero logo uma resposta, vamos lá, tome logo uma decisão. Então se você ainda não tem a certeza,
Se você ainda está orando, clamando, pedindo essa direção de Deus, não tome decisão precipitada. Cuidado, porque às vezes a pessoa toma decisões pela emoção e pensa que é a direção de Deus. Às vezes a pessoa toma decisão motivada pelo que ouve dos outros. Tem aquele ditado popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Coisa nenhuma. A voz de Deus, ela é única. A voz de Deus, ela é única. E nós temos que saber reconhecer a voz de Deus. Nós temos que saber reconhecer a voz do Senhor. Então, muito cuidado com pressões. Às vezes você é pressionada a tomar decisões e acaba tomando decisões erradas. Se você não está seguro para tomar a decisão, espere o momento certo. Se você não está seguro para dar uma resposta, para tomar uma decisão, acalme. E se passar da hora? Não passa da hora. Se passar da hora é porque não era para ser mesmo. E se passar da hora e era para ser, Deus vai te proporcionar nova oportunidade. Deus vai te proporcionar novo momento, novas condições. Então, Provérbios 16, 17 diz assim: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, seja prudente, seja cauteloso, se desvia do mal. Aonde você vê coisas erradas, fuja. Aonde você vê coisas erradas, não participe. Aonde você vê coisas erradas, seja usado por Deus para orientar para o que é certo. Seja usado por Deus para trazer as respostas certas. Porque às vezes a pessoa está agindo errado porque ela está tão cega que ela não percebe. Então seja usado por Deus para dar um despertamento a essa pessoa. Seja usada por Deus para chamar essa pessoa e falar: olha, não é por aí, não é assim. Mas com cautela, com cuidado, com palavra certa. Ore antes, peça para Deus te direcionar, como falar, de que forma falar, e Ele vai te conduzir e você vai falar com sabedoria aquilo que a pessoa precisa ouvir, e a pessoa vai parar, vai escutar, vai dar ouvido e vai dar certo. Então, os caminhos de um líder devem ser cautelosos e se desviando do mal. Não participe de nada que é errado, não participe de nada que não seja correto. Onde você vê o erro, pula fora. Onde você vê o pecado, pula fora. Não participe e nem acoberte. Porque aquele que acoberta o pecado está debaixo do mesmo pecado. Vamos lá. A postura de um líder espiritual deve ser de humildade. Tem muitos líderes arrogantes, né? Porque ele é líder, ele acha que ele é um semideus. Porque ele é líder, ele acha que ele deve pisar nas pessoas, deve atropelar as pessoas, deve isolar das pessoas. Não, o líder, ele tem que ter humildade. O que é humildade? Uma sensibilidade que a pessoa adquire para saber ouvir, para saber falar, para saber se conduzir, para não ser arrogante, para não ser prepotente, para não ser orgulhoso, para não ser soberbo. Então a humildade é o contrário disso tudo. A humildade é uma vida estável em que você se coloca numa posição de líder, exerce a sua liderança com firmeza, com austeridade, mas sem prepotência, sem arrogância, sem ferir, sem machucar. O Provérbios 16, 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o desejo com os soberbos. Muitos falam de humildade, mas não conseguem viver isso em prática, né? Falam de humildade, mas você vai ver a pessoa é um fosso de arrogância. Colossenses capítulo 3, carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Então a pessoa humilde, ela vai ser revestida de Deus, ela vai ser santa, ela vai ser amável, ela vai ser uma pessoa cheia de misericórdia, né? Aberta a perdoar.
cheia de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade, né? Não tarda em irar, em confundir, e assim vai. E a última instrução de hoje, a postura de um líder espiritual, ele tem que ter discernimento de um líder. E o que é discernimento? É a experiência que você adquire com a prática de vida ou a experiência que você adquire dentro da palavra de Deus para você expor conhecimentos, expor ideias, expor entendimentos dentro de uma direção de Deus. Então tenha discernimento da palavra de Deus, tenha discernimento da vontade de Deus para que você possa então crescer e prosperar como líder. Provérbios 16, versículo 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então tem caminhos assim que parece ser bom, que parece ser perfeito, que parece ser correto, e se nós não tomarmos cuidado, esse caminho leva ao fracasso. Se não tomarmos cuidado, esse caminho leva à ruína. Se não tomar cuidado, esse caminho leva ao desastre. Então, esteja bem certo de que Deus é contigo, esteja bem certo de que você é com Deus, esteja bem certo que você está agindo dentro de uma justiça de Deus, dentro de uma retidão, dentro daquilo que é correto. Não vá por conversa dos outros, não vá por impulso dos outros, mas vá por aquilo que a palavra de Deus direciona. Ah, mas fulano é muito famoso, falou isso, fulano é muito famoso, ensinou assim. Ora, tem grandes líderes ensinando errado, tem grandes líderes equivocados, por isso que existem muitas heresias, por isso que existem muitos erros de entendimento da palavra, por causa dos grandões que se acham acima do conhecimento de Deus, que tem o entendimento próprio e coloca o seu entendimento próprio como verdade de Deus, né? Então, muito cuidado com isso. E para você ser um líder que agrade ao Senhor, seja humilde, seja entregue ao Senhor, seja confiante no Senhor, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comprometimento com a verdade e com a palavra de Deus. Amém? E que assim Deus possa te abençoar. A conclusão aqui na lição diz o seguinte: a sabedoria exalta o líder, livra do mal e conduz-lhe na forma correta e harmônica da vida cristã. O líder age sempre na dependência do Senhor, certo que a sua conduta vitoriosa servirá de exemplo aos seus liderados. Por tudo isso, aqueles que almejam posições de liderança precisam se dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem, conforme Deuteronômios capítulo 8, versículo 3. Que essas palavras possam te abençoar, que essas palavras possam direcionar o seu viver. Se foi bom para você, você pode rever, você pode estudar novamente, aí, acompanhar, ver os versículos que falamos, anotar e ler eles para que você tenha ainda mais entendimento, mais compreensão. Amém? Se foi bom para outra pessoa, compartilhe com essa pessoa. Todas as aulas estão também no YouTube, né, no canal da igreja, que é o IEMM TV. IEMM TV. Né? Vai lá no canal da igreja e você tem lá todas as aulas na playlist. Clica lá na playlist que vai aparecer todas as aulas separadas por temas. E assim você curta, inscreva-se no canal da igreja também no YouTube, para que você possa ser notificado, receber as notificações, para que assim possamos expandir a palavra de Deus. Amém? Deus seja louvado na sua vida, que Deus abençoe a sua posição de liderança dentro do lar, dentro da família, que Deus abençoe a sua posição de liderança no trabalho, que você abençoe a sua liderança aonde quer que você esteja, principalmente na casa do Senhor, no reino de Deus. Deus abençoe e sejam abençoados com a graça do Senhor.